O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Seja bem-vindo a mais um quadro do P4Pcast. Gente, eu quero fazer uma confissão já nesse início desse quadro. Esse podcast, eu confesso que, além de ter sido muito recomendado para ter essa pessoa aqui com a gente, é uma das grandes empresárias, multi-empresária, que nós temos a honra, gente, de receber aqui, de verdade. Vou deixar minha parceira apresentá-la daqui a pouquinho, mas de verdade, eu já quero chamar a atenção de vocês. Preste muita atenção. Eu tô de coração aberto aqui hoje, totalmente. Vocês sabem que às vezes eu falo muito, mas, gente, hoje eu quero ouvir e eu quero poder contribuir. Então, gente, presta atenção. Que honra ter ela aqui. Mas sem mais delongas, estou aqui com a minha parceira Roberta, minha noiva, minha sócia. Minha parceira, fica à vontade, o microfone é seu e apresente a nossa convidada também. Se apresente também. Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Esse podcast, posso dizer que acredito que vai ser de muito aprendizado. Assim como o Yuri, eu estava muito ansiosa para entrevistar essa mulher. Porque ela parece mais a Mulher Maravilha. Eu não sei como é que essa mulher dá conta de fazer tudo o que ela faz. A princípio, ela é multi-empresária, tá? Eu nem consigo listar todas as empresas que ela tem, mas entre elas a Cacau Show, a Lupo e outras mais, né? Também tem a empresa da família, desde nova já está no comércio com o conterrâneo. Então, é uma mulher que realmente é admirável, tá, gente? Hoje a gente vai buscar extrair o ouro dela e entender como foi o início dessa jornada, como que é a rotina dela, para que vocês possam extrair muitos aprendizados da vida dela. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar a Roberta. Olá, ouvintes. Meu nome é Roberta e eu não sou tudo isso que eles falaram. Eu sou apenas uma trabalhadora com felicidade, com prazer. Show! Que honra, Roberta. Desde já, assim, eu acho que esse papo vai ser muito produtivo. Eu agradeço novamente a sua presença, o seu tempo aqui com a gente. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes vai ser de muito mais valor essa nossa conversa. E para quem ainda não te conhece, por mais que a gente já apresentou um pouquinho, quem é da região, com certeza, ou conhece você ou conhece algumas das suas empresas. Mas desde já, Roberta, eu sei que tudo tem uma história. E a primeira pergunta, Roberta, que eu já gostaria de te fazer é: conte um pouco pra gente, um pouco sobre a história de Roberta, como que foi esse processo, como que foi esse início. O microfone é todo seu, Roberta. Eu sou filha de Surubim, nasci aqui em Surubim, sou filha do conterrâneo que fundou a loja em 1979. Uau. Né? Então, eu cresci dentro do comércio, Uau. mas tive que sair de Surubim para estudar em Recife. Uhum. Antigamente a gente não tinha escola, faculdade por aqui, né? Então, saí, fui estudar em Recife. Sou formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Auditoria Fiscal e Tributária. E trabalho desde os meus 17 anos. Foi quando eu consegui um estágio numa indústria, a Manco Tubos e Conexões, né, em Suape. E eu digo que foi a minha escola, porque eu passei por vários setores da empresa e aprendi vários processos, que isso me fez, de certa forma, colocar em prática aquilo que eu acho conveniente e correto dentro das minhas empresas. Então, eu já fui funcionária, Perfeito. eu já fui gestora, né? Então, é isso. Perfeito, Show. perfeito. Uau. Isso é muito importante, né? Porque nada é acaso. A vida, ela é um constante aprendizado, todas as nossas experiências. E, Roberta, ao longo desse processo, o que você observa que... Quando que começou a virar essa chave, Para empreender. Né? Isso, justamente. É de que você falou assim, opa, peraí, aqui se tem uma oportunidade de fazer diferente, não é fácil empreender, mas como que foi esse processo que você falou assim, desde a sua primeira loja, o seu primeiro empreendimento, como que foi essa virada, Roberta? Eu voltei para Surubim em busca de qualidade de vida. Perfeito. Então, eu tinha uma família, era casada, tinha um filho de 2 anos e meio, mas eu não vivenciava a minha família. Então, eu voltei e fiz, não, eu sempre gostei do comércio e eu vou voltar para Surubim, vou empreender. Foi quando eu abri a Girassol Moda Infanto Juvenil, que já existia, minha mãe já tinha a loja pequenininha, a gente
mudou o ponto e a gente começou com essa loja dedicada, né, à criança de 0 a 18 anos. Está aí no mercado há 16 anos. Uau! Né? Foi minha primeira empresa. E após 2 anos, né, porque quando a gente empreende, a gente tem que ter um tempo de retorno do empreendimento. Perfeito, né? perfeito, Payback. perfeito. Então, depois que teve esse tempo de retorno do empreendimento, eu fiz agora, eu já estou preparada, é isso mesmo que eu quero fazer, eu vou expandir. Perfeito. E o que é que eu vou fazer? E veio a proposta de um fornecedor de abrir uma franquia. Transformar minha loja em uma franquia. Eu fiz, não, eu não quero transformar minha loja em franquia. Eu não quero diminuir a oferta para o cliente. Eu vou abrir uma nova loja. Mas aqui em Surubim, de roupa infantil também, não vai ser concorrente você, da sua própria loja. Eu fiz, não. Vai ser uma experiência diferente. Vai ser produtos diferentes que vai proporcionar ao cliente outros produtos, outra experiência. Perfeito. Então, eu abri a Unistory Marisol. Isso já faz 14 anos. Né? Então, depois de 2 anos, já teve novamente o payback da loja. Eu vejo que o investimento valeu a pena, que está dando um retorno, porque a gente tem muito disso, né? Empreender, a gente tem muitas ideias. Quem é empreendedor gosta muito de ver oportunidade em todo o negócio, ver uma loja fechada aí, dar uma loja ali, né? Mas a gente tem que segurar um pouquinho para aquele investimento ter o retorno, para você ver que deu certo, para poder expandir. E após a Unistory, eu queria inovar e fui pesquisar sobre franquias. Estava começando, ainda aqui no interior de Pernambuco não se tinha muita franquia, e eu ouvi falar da Cacau Show. E fui pesquisar, né? A Cacau Show. Que legal. E eu ficava, meu Deus, eu vou abrir uma loja para vender um chocolate de R$2. Eu vou conseguir tirar os custos da empresa com esse negócio, né? E assim, acostumada também a já ter o meu negócio e vou conseguir ser um franqueado, de alguém me dizer o que é que eu tenho que fazer numa franquia. Então, assim, são propostas de trabalho totalmente diferentes, né? Você tem que estar aberto a receber, né, isso. E foi aí quando a gente abriu a Cacau Show. Já fazem 14 anos que a gente está aqui em Surubim, né? E eu amo, é uma delícia, né? Eu sou chocolatra. Verdade. Né? E pronto, depois de 2 anos na Cacau Show, eu peguei um repasse de um franqueado que já tinha loja em Limoeiro e Carpina, mas que não tinha sido bem sucedido. E eu peguei esse repasse de 2 lojas de uma única vez, mais 2 lojas. Nossa. Então, eu fiquei com 3 Cacau Show. Né? E dentre isso, a gente aqui já com a família toda de comerciante, meus pais, como eu disse, já tinham comércio, a gente inovando quando a gente voltou para Surubim, não existia computadores naquela época na loja, né? Teve todo um processo, o que a gente hoje está sofrendo sofrendo não, né? Está inovando com a inteligência artificial, as empresas têm que se adaptar. Perfeito. Antigamente era a informatização, certo? Correto. Não tinha computador. Era crediário na fichinha. Eu ainda tenho um crediário lá na loja de gavetinha, de lembrança da loja da minha mãe. Você comprava e anotava na fichinha. Então, teve toda essa questão de se atualizar, né? Para se informatizar. E agora, a gente está vivendo a era da inteligência artificial, que a gente também vai precisar se adaptar. Perfeitamente. Né? Então, teve a Cacau Show, mais 3 empresas. E depois, durante esse percurso, aconteceram várias coisas. Eu digo assim, que eu sou uma pessoa que amo o que eu faço, amo muito mais a minha família, e a gente sempre foi muito unido. Né? Durante todo esse percurso, como acontece em toda a família, várias coisas. Teve a doença do meu pai, teve a fatalidade da perca da minha irmã aos 40 anos. Né? Então, ela também era comerciante, também estava investindo aqui na cidade. Então, com o falecimento dela, eu tive que administrar também as empresas dela, que é a Areluz e a franquia da Lupo. Né? Então, também administro as lojas delas. Então, durante esse percurso, né, eu sempre tive o apoio da minha família. Às vezes ela manda eu parar. Minha mãe fez, para, Roberta. Tá bom, fica quieta. Né? Mas, assim, é muito bom e eu adoro o que eu faço. Eu amo investir na cidade. Perfeito. Que eu digo assim, tem uma loja em Limoeiro, em Surubim tenho. Em Surubim, Carpina e Limoeiro tenho. Mas eu amo estar no centro, andando, conversando com o cliente. Né? É muito bom. Uau. Perfeito.
E, Roberta, dentro desse teu processo, porque assim, eu vejo que a tua história, ela contribuiu muito para ter todo esse processo que você tem hoje, né, das lojas e tudo mais. Você veio de uma base de comerciantes, você teve toda essa experiência, né, nessa empresa depois a faculdade, durante a faculdade também. O que é que você vê que foi de mais valioso nesse período, que é como se você tivesse não só a faculdade, mas uma formação completa, né? Desde criança, com seus pais, né, conterrâneo e tudo mais, até a faculdade e todo esse estágio que você teve, e esse processo. O que é que foi de maior valia para que você hoje tivesse a performance e o resultado que você tem hoje nas suas empresas? Eu digo, eu sou controladora, apesar da minha formação, né? Eu controladora em tudo. Mas eu acho que o que me trouxe assim de mais experiência foi o processo. Você tem que ter um processo. Sua empresa tem que ter um processo e você tem que ter o controle do processo. Então, você tem que ter a venda é um processo, a meta da vendedora é um processo. O tempo de você avaliar aqueles indicadores é um processo. Então, tem que ter um processo. Então, né, na empresa, que eu trabalhei, eu pude criar o processo, quando teve a formação da ISO 9001, de fazer o processo da empresa. Então, eu tento, cada empresa minha, que tenha um processo e que ele seja, que os funcionários seguir pelo aquele processo. Perfeito. E que eu possa, não é cobrar, é que eu possa, como é que se diz, avaliar a minha empresa pelo processo existente hoje. Perfeitamente. Todos os indicadores, metas. Perfeitamente. Se você chegar numa loja minha, todo funcionário vai saber qual é a meta dele do dia. Perfeito. Perfeito. Até eu, na minha vida pessoal, eu também tenho minhas metas, né? Eu sou assim, tenho meta. Eu faço metas semestrais. Esse mês eu vou fazer isso, nem que seja uma meta financeira, uma meta do passeio, uma meta de ir para o show, qualquer coisa. Perfeito. Eu tenho as minhas metas. Perfeito. E eu trabalho em prol disso. Conquistei, ótimo. Qual é a minha próxima meta? Né? Então, a gente tem que ter meta, tem que ter propósito em tudo. No comércio, na vida pessoal, em tudo. Maravilha. Perfeitamente. E eu concordo muito com isso, Alberto. É uma coisa que, às vezes, a gente tem até um slogan, né? Que a gente busca sempre transbordar isso por onde a gente passa, que a gente não controla o resultado. O resultado, ele é consequência. Consequência do quê, Yuri? Consequência do processo. Yuri, eu quero esse mês bater 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Você não controla o resultado. Você controla a quantidade de pessoas que chega, dessas que chega, quantas que se relacionam com a sua marca, das que se relacionam, quantas convertem, das que convertem, quantas você faz elas comprarem mais e melhor. Então, baseado nisso de processo, eu acho que isso é muito importante. Um grande pilar é o que a gente chama de pessoas. E Roberta, você, com toda essa sua rotina, com toda essa são dezenas de colaboradores. Como que é esse processo, Roberta, na sua visão de gestão de pessoas? Como é gerenciar essas pessoas que muitos donos de empresas falam, Yuri, mas se eu virar as costas, meus colaboradores, meu Deus, virar uma bagunça, A gente tem ouvido muito, a gente conversa muito com empresários, né, o tempo todo, e eles falam muito, principalmente na região, o pessoal não quer trabalhar, não tem gente capacitada, isso tudo é uma ladainha que a gente escuta há muito tempo. Então, é uma curiosidade muito grande, porque dentro do teu processo, você não pode estar onisciente, onipresente em todas as empresas, não tem como. Então, como é que você se divide desse jeito e como é que você consegue gerir essas pessoas para que elas atendam as metas que você pré-estabelece e como é que é a cultura dentro da tua empresa com relação a isso? Assim, uma grande dificuldade do mercado hoje são pessoas qualificadas, né, para fazer aquilo que a gente quer ou idealiza que elas façam. Né? Eu digo assim, sempre digo para as minhas meninas, que eu digo, minhas consultoras, meu jardim, que eu digo que eu tenho um jardim encantado, são muitas consultoras, cada uma mais linda que outra, mas que elas precisam gostar do que fazem, primeiro ponto. Né? Eu não procuro nem tanta experiência, porque eu acho que também a gente tem que dar oportunidade, né, para aquela pessoa que está procurando o primeiro emprego. Perfeito. Né? E a gente pode fazer ela para trabalhar da forma que a gente quer. E o que eu digo, repito, digo a elas, né? A gente passa mais tempo na empresa do que em casa. Sim. Então, o trabalho tem que ser um ambiente agradável. O que eu faço, eu digo, o jardim da gente é encantado, porque a gente não deixa que
como é que se diz assim, que o estabelecimento, né, fique nesse clima, né? Perfeito. Tem que ter um clima bom, um clima Perfeito. agradável, que elas gostem de trabalhar e que elas entendam o que está fazendo, entendam a meta e que conquistem as coisas dela. É muito bom. Imagina, hoje é começo de mês, Sim. né? Todos estão felizes, bateram a meta, aí fica no grupo do WhatsApp, bateu a meta, não sei o quê. Ótimo, eu digo, eu adoro pagar a comissão. Perfeito. Mas, Roberta, você quer ficar alta? Eu amo pagar a comissão. Se ela estou pagando a comissão, é sinal que elas atingiram a meta, ultrapassaram. Perfeito. E não tem só uma meta, não. Tem uma meta top, tem uma super meta, porque o salário dela, quem fazem é ela. Né? Eu dou a meta. Se elas vão além, ótimo, elas ganham mais. Perfeito. Né? Perfeitamente, Roberta. Eu concordo muito com isso. Quer fazer alguma pergunta? Eu quero comentar essa questão, porque realmente é uma mentalidade muito boa, que não são todos os empresários que têm essa visão. Eu vou enriquecer meu colaborador, vou tirar do meu lucro para dar para o colaborador. Mas é justamente nesse pulo do gato aí que acontece a dedicação maior. É o ganha-ganha, é onde o colaborador cresce e a empresa cresce também. Porque a partir do momento que ele é só colaborador, ele só tem que fazer a obrigação e ele não vai ter um teto de faturamento para ele, ele fica desestimulado. Então, eu achei muito interessante, né, você trabalhar e gostar de trabalhar, ver como ponto positivo, porque realmente isso é algo que na nossa empresa nós apoiamos muito, né, nós fazemos consultoria dentro do processo das empresas aí, e é uma coisa que a gente estimula o tempo todo. Coloca meta, coloca comissão, faz acontecer, estimula, faz salão de vendas, bota sino, comemora com todo mundo, faz aquela festa. E assim, não adianta só colocar a meta, você tem que acompanhar. Perfeito. Exatamente. Um ponto-chave que virou muito, assim, o que eu aprendi com gestão é que existe uma grande diferença entre delegar e delargar. Uma coisa é você delegar uma função, a outra coisa é, vá lá e faça tal coisa. Vai lá, pega essa caneca, coloca essa caneca lá na prateleira. Isso é uma ordem. Agora, uma coisa é você literalmente conseguir criar um processo. Eu vou colocar a caneca, olha onde eu vou pôr, fica vendo. De preferência, eu ainda desenho. Eu ainda desenho cada detalhezinho. Por quê? Pra evitar, diminuir o risco de erro. E eu ainda fico acompanhando. Então, é delegar, você delega, transfere a ação, a responsabilidade para a pessoa e acompanha. Delargar, você simplesmente deixa para a pessoa e solta para lá. Aí no final do mês você chega, cadê a meta? E o funcionário com a cara para cima, porque realmente ele não sabia como fazer. Às vezes é isso, tipo, faça a meta, mas como? Para onde, né? Então tem que ter esse processo. Para cada empresa, hoje, como a gente já está um número de colaboradores maior, a gente tem as gerentes que fazem um acompanhamento diário. Perfeito. Né? Perfeito. E conseguem repassar. São as funções que a gente precisa ter e acompanhar. E muita gente, às vezes, ela me pergunta, né, Yuri, como que faz para gerenciar tantos colaboradores, né? Que a gente também, hoje, a gente tem algumas unidades também. E eu falo assim, primeiro ponto, você como empresário já parou pelo menos uma vez para sentar na frente do seu colaborador e perguntar qual que é o objetivo dele? Por que a pessoa, ela está ali na sua empresa, no seu ambiente, como você disse, a gente passa mais tempo na empresa do que em casa. Então, quando o empresário ele se coloca a se perguntar e a oferecer um comissionamento, gente, eu acho isso maravilhoso. Porque é justamente aquilo que a gente prega, a gente vive na nossa empresa também, e é isso que motiva as pessoas. Eu gosto de mostrar para o colaborador que ele vai ter a oportunidade de crescer. E eu acho que isso é muito importante. E, Roberta, além dessas rotinas que a gente já comentou, você tem alguma cultura, né? Como que você visualiza, né, na sua visão, sobre a questão de capacitação das pessoas lá do seu time? Como que você, na prática, assim, como que você lida com isso lá no dia a dia? Como que é essa questão que muita gente fala, nossa, Yuri, mas não tem mão de obra qualificada. Como que é esse processo na sua visão dentro lá do seu negócio? Quando a gente contrata, dependendo da loja, né, do setor, nas franquias a gente já tem treinamentos específicos, já tem um acompanhamento da franqueadora, já tem todo aquele treinamento que já vem desenhado, né? Nas lojas multimarcas, nas outras lojas que é a gente que faz todo o processo, marketing, divulgação, tudo, a gente faz logo um período de experiência onde a gente não cobra, ela acompanha a gerente, acompanha as vendedoras, sem meta, sem cobrar, para ela entender o processo, aprender. Depois do tempo de experiência, é que ela vai ter a meta dela. Então, assim, todo mundo está lá
reunido, pronto para ajudar, né? Assim, eu já tive várias colaboradoras que hoje em dia são empresárias, hoje em dia são funcionárias, assim, de empresas grandes, e eu tenho o maior prazer de encontrar na rua, dar um abraço, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, é muito bom esse relacionamento. Né? Tem uma funcionária minha que eu fui doma de honra do casamento dela. Uau. Ela trabalhou com meu pai, agora está na minha loja. Daqui Que a um legal. dia ela se aposenta, né? Uau. Então, assim, tem vários tipos. Tem aquela pessoa que está lá de passagem, que a gente sabe que é uma coisa inicial. Mas, assim, eu acho que a gente deve procurar o lado positivo em tudo que você passa. Se você está lá numa fase, mas o que é que você buscou de aprendizado? Né? Naquele período que você passou comigo. O que é que você aprendeu? Tire as coisas positivas que você passou e siga seu caminho, né, com felicidade. Eu vou torcer e por você crescer, né? Mas se for de você ficar comigo, eu vou amar. E vou fazer com que você esteja num ambiente de trabalho saudável e agradável. Né? Perfeito. Excelente. E, Roberta, você falou, né? Começou com a multimarcas, com a loja infantil e depois migrou para a franquia também, né? Um e o outro. Conta pra gente, qual que é a diferença? Qual foi a experiência? Pontos positivos, negativos? Você falou, né? Porque a franquia tem essa questão de é desse jeito, é tabelado, tem que ser assim. Então, quais foram os aprendizados, os insights que você tirou de um modelo de franquia? Porque eu acredito que devem ter muitos também. Tem muitos. Né? Tô dizendo assim, a franquia, como o povo costuma dizer assim, já vem tudo mastigado, né? Então, agora a gente está numa campanha, então já vem o marketing daquela campanha, já vem a divulgação, já vem o treinamento dos funcionários, que período eu vou fazer, enquanto a multimarcas não. Você tem que fazer todo o processo, todo o procedimento, né? Então, coisas de tabelas, de acompanhamentos, de coisas que tem na franquia que eu acho que dá para adaptar para multimarcas, eu adapto, beleza. Tem coisas que realmente não dá uma coisa específica e não convém, né? Assim, eu acho que eu tenho que ter muita, assim, são empresas totalmente diferentes, né? São totalmente diferentes e a pessoa tem que estar focada no chocolate, eu estou no chocolate. Está na roupa infantil, os processos são diferentes. Vamos dizer assim, eu tenho que ter conhecimento de todos, mas eu não posso misturar. Sim. Né? Perfeito. E, Roberta, no meio de todo esse lado profissional, atrás de todo CNPJ forte, existe um CPF mais forte ainda. Porque se o CPF não for forte, ele não aguenta a pressão. Aguenta. Porque, né? E aí essa já vai direcionar uma pergunta mais para esse lado. Como que é a rotina da Roberta? Como que a Roberta se cuida do seu lado emocional, da sua saúde física, tem um lado espiritual e etc e tal. Queria que você comentasse um pouquinho mais, assim, a gente sabe que é muita coisa, mas se puder comentar um pouco a gente de forma abrangente sobre a sua rotina, vai ser bem bacana. Assim, o povo fica me perguntando como é que tu dá conta de tanta coisa, né? Mas o que eu digo é, planejo minha semana. Então, na segunda-feira, fico dedicada para a parte financeira. Então, eu reúno tudo de todas as lojas, tento me programar. Se é uma empresa saudável, ela tem que ter um capital de giro bom. Então, eu já faço a programação de pagamentos da semana toda para eu ter esse tempo livre para fazer as outras coisas durante a semana, né? Então, vou para academia, tenho meus filhos, tenho meu esposo, tenho tudo. Gosto de cozinhar, gosto de fazer esporte, gosto de tudo. Então, é questão de planejamento, realmente. Planejamento. Perfeito. Show. Ótima resposta. Quer fazer? Eu tenho uma pergunta bem interessante sobre isso. Pode fazer. Roberta, continua. Eu vejo... É muito legal te acompanhar lá nas redes sociais. Eu vi que você é uma grande aventureira. Eu acho isso muito, muito, muito bacana. Vi que você fez algumas viagens, algumas escaladas. Eu vejo você correndo. Qual a importância do esporte na sua vida? Então, o esporte entrou na minha vida. Eu sempre gostei de ir para academia, mas há pouco mais, eu acho de 7 anos, eu tive câncer de tireoide. Uau! Então, assim, quando eu fiquei boa, né, fui curada, tudo mais, eu encontrei no esporte como se fosse um cano de escape. Era onde eu me sentia bem, onde eu não pego no celular, onde eu fico despreocupada, onde eu tô lá
recarregando minhas energias, Uhum. né? Então, eu entrei no CrossFit e eu acho, isso é desde o começo, uns 7 anos, Uhum. e eu amo. Então, entrou nisso. E eu sou muito aventureira desde pequena, gosto de esporte, gosto de aventura, gostava de pescar com meu pai, Que legal. de caçar, de atirar, de tudo. Uau. Eu acho que Top. pode falar melhor depois cortar isso, caçar e atirar. Imagina. Tudo bem. Mas top. Né? Legal. Então, não, assim, o lado pessoal, às vezes entra em conflito Sim. também, né? Perfeito. Porque eu tento, quando tá em casa, tá à disposição da minha família, mas na realidade não é assim, né? Tipo, às vezes eu vou dormir cheio de papel, Sim. boletos, porque a quantidade de empresas, né? O serviço do momento 24 horas não dá, então Sim. eu tenho que correr e fazer. Perfeito. Mas eu também procuro, no tempo que eu puder, né, dar atenção nas outras coisas Perfeito. também. E cozinhar com meu filho. Que legal. No domingo tá indiscutivelmente com minha família, almoço de família, tá com eles, né? Legal. Tem Muito bom. que ir separando. Perfeito. Perfeito. Maravilha, Roberta. Realmente, como eu falei no começo, é impressionante tudo que você gere e como você consegue administrar. Por mais que você diga, eu sou só uma mulher apaixonada pelo que faz e tudo mais, mas realmente não, você é fora da curva. Não é qualquer pessoa que consegue gerir tantas empresas. E dentro dessa tua rotina, o que é que você elege, se tivesse 3 coisas que você diz assim, isso aqui eu não posso abrir mão, são coisas que me sustentam. Se for mais de 3, não tem problema. Mas assim, pilares que te sustentam e que você fala que são essenciais para que você consiga manter essa rotina, para que você consiga manter essa sua alta performance. Primeiro é família, Uhum. né? A família é minha base, né? Apesar de ter tido algumas percas, mas deixo tudo por eles. Minha família. Acho que esporte para incentivar, né? Que eu gosto. E conhecimento. Sim. Muito bom. Top. Muito bom. E baseado nisso, Roberto, olha como que uma coisa se junta à outra. Dentre essa gestão, o que você acha sobre essa divisão entre lado estratégico, tático e operacional? Como que Roberta transita nesses 3 pilares? A hora, Roberta, pensar na estratégia da empresa. Roberta, tático, liderança, apesar de já ter pessoas nessa função, mas a gente sabe que de vez em quando a gente sempre é bom. E Roberta, operacional. Também que é hora de botar a mão na massa, fazer, descer, vamos pra cima, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer. Como que você vê isso? Hoje você consegue fazer essa transição bem? Me conta um pouco mais sobre isso. Eu acho que tudo depende do planejamento, da hora, né? Tipo, quando é em época de grandes campanhas, tem lá a estratégia, continua a mesma quantidade de funcionários, mas eu tenho que estar lá. Sim. Porque eu tenho que vivenciar aquilo, eu tenho que ver as coisas que aparecem no momento, né? Para ter uma solução rápida. Perfeito. E que é naquela hora, acontece naquela Sim. hora, não pode deixar para depois, né? Estratégias a gente sempre faz e tenta, né, colocar em prática. Perfeito. E a gente tem conseguido, graças Perfeito. a Deus. Que bom. Top. E a gente vai chegando em um momento, Roberta, que a gente percebe que o mercado ele vai se sofisticando de tempos em tempos, né? Assim como você disse, a gente já passou da era da informação, agora a gente tá chegando numa era tecnológica. Conta um pouco pra gente como que foi essa transição das suas empresas no momento de pandemia, que foi um momento que a gente acelerou muito online. Gostaria de ouvir a sua visão sobre. No momento da pandemia, eu era até presidente da CDL na época. E foi desesperador. Foi desesperador porque foi na época da Páscoa e eu tava com milhões de ovos de Páscoa no estoque. Milhões. Todo o estoque da empresa, porque a Cacau é muito sazonal, então tem períodos que a venda acontece naquele momento, né? Então, além de estar com a pressão de todo o comércio de Surubim fechado, porque era uma coisa que nunca aconteceu. Sim. Eu, desde nova no comércio, nunca se passou 2 dias com o comércio fechado. Não tinha.
né? Todo mundo desesperado e foi muito difícil porque a gente não tinha essa prática de trabalhar online, né? Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer com milhares de ovos de Páscoa no estoque sem eu poder abrir a loja? Se passar a Páscoa, acabou, eu vou falir. Eu vou à falência, que meu dinheiro tá aqui transformado em ovo de Páscoa. Sim. Né? Então, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí veio aquela reunião familiar, lojas todas fechadas, eu preocupada também com os colaboradores, porque Sim. tudo de, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar, né? Sim. Vem toda aquela preocupação, foi muito tenso. Imagino. Aí conseguimos bolar, aprender, né, na base da pressão, por livre e espontânea pressão, a trabalhar com venda no WhatsApp. Uau. E a estratégia que a gente foi, meu irmão me ajudou, pegou os funcionários que era da loja dele, pegamos todos os celulares que tinham disponíveis, que a gente nem tinha isso de vendedor ter celular na loja com WhatsApp, né? Colocamos uma pessoa em cada esquina, oferecendo o ovo de Páscoa. A pessoa comprava no WhatsApp, fazia o pedido para a loja, a gente ia, subia a escada do estoque, descia e ia entregar o ovo de Páscoa. Uau. Né? Então, a gente bolou uma estratégia delivery que a gente não conhecia. Sim. Né? E a agilidade dessa venda. Eu acho que a venda de todo o Brasil se transformou depois da pandemia. Sim. Né? E hoje a gente está vivenciando outro momento. Né? A gente está vivenciando o momento da inteligência artificial. Exato. Onde as empresas, a partir de agora, também vão ter que aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Né? E eu estou nessa fase de processo de aprendizado, né? Mas eu vou aprender. Sim. Perfeito, perfeitamente. Eu acho que isso é muito importante. E como que você hoje visualiza hoje, assim como você já deu uma leve, você já apresentou a sua visão, mas gostaria de aprofundar um pouquinho mais. E hoje, qual é a sua visão de futuro, Roberto? Para onde você vê que o mercado está indo? E como que você vê hoje as vendas no WhatsApp? Como que é o dia a dia? O que que você acredita? O que que você faz? Não, isso aqui eu acredito que dê certo. E como que é a sua visão? Hoje a gente está num processo difícil porque está, para as empresas fisicamente, né? Está com esse processo de venda online, de compra pela internet, o comércio em si está sofrendo, né? E que a gente tem que se adaptar. Uma coisa que a gente não tem pela internet, pelo WhatsApp, é a experiência do cliente. Né? Então, a gente tem que proporcionar ao nosso cliente não só uma venda, uma experiência, um momento de prazer. Vai na loja, vai com o filho, comprar roupa, brinca, conversa. Não precisa nem ir para o psicólogo. Ela vai na loja comprar uma roupinha, tá tudo certo. E assim, eu tenho a felicidade de trabalhar com coisas que trazem felicidade. Né? Então, uma roupa, um sapato, uma experiência, aquele momento traz felicidade. Vendo chocolate. Sim. Delícia, né? É. Então, assim, eu tenho essa sorte, né, de trabalhar com coisas positivas. Então, eu tento tornar essa experiência do cliente da melhor maneira possível. Né? E o desafio do empreendedor é esse, é fazer com que sua equipe entenda esse propósito, né, e transforme isso num atendimento perfeito. Perfeito, Roberto. O que você falou aí, essa palavrinha, eu acho que é a palavra-chave do mercado hoje, experiência. Porque nunca se viu tanta oferta, tanta procura, tanta demanda para todo lado. Hoje nós estamos sendo bombardeados, né? Seja na internet, seja em um site, por todo lado tem produto sendo vendido a todo preço, a todo gosto. Então, por que comprar de um e não comprar de outro? E é justamente o quesito experiência que tem determinado a bola da vez. Assim, eu sempre enfatizo muito para o povo da cidade comprar no comércio local. Porque não é só porque estou dando dinheiro à pessoa. Não é isso, você está gerando renda para a cidade, né? Você está gerando renda para uma família. Então, vamos incentivar o comércio local, né, da nossa cidade. A cidade agradece. Exatamente. E falando em comércio local, né? Trazendo essa questão da tua história novamente, dentro dos teus pais, conterrâneo e tudo mais. Qual foi o maior aprendizado que você teve com a sua família a respeito do comércio? Meu pai, né, eu sempre cresci, ele dizendo, o nome é mais importante do que o dinheiro no banco. Então, assim, eu sempre zelo muito
Ele não é meu nome CNPJ, que eu digo, né? Não é meu nome Roberta. Sim. É assim, meu CNPJ, de cumprir com todas as minhas obrigações. Quando eu ligo com o fornecedor, manda mercadoria, não sei o que, mandam de olhos fechados, né? E assim, nunca passar por cima de ninguém. Faça o seu, né? Faça o seu, faça bem feito, mas não passe por cima de ninguém. Procure novas experiências, né? E faça bem feito. Faça o seu bem feito. Perfeito. Uau. E aí, quando o papo é bom, ele flui muito rápido, né? E que, assim, sensacional. Novamente, eu quero até dar uma pequena pausa só para lhe alertar o quanto é importante você prestar atenção no que está sendo falado aqui. O que o Roberto está falando é o que eu posso falar que eu demorei, assim, um bom tempo, assim como ela também investiu um bom tempo da vida dela para estar transmitindo esse conhecimento que a gente está falando aqui. Eu já paguei muito caro para ouvir e viver e comprovar que tudo que você está falando é real, é o que a gente vive até hoje. Independente da geração, eu falo assim, o que é um princípio, o que é a verdade, ela é permanente. A verdade, ela não muda, a verdade é uma só. Ah, Yuri, a minha verdade é diferente da verdade do outro, então não é verdade. Então é só pontos de vistas. Mas isso aqui que a gente está falando são princípios. E isso nunca muda. E aí, baseado nisso, eu gosto de, nos minutos finais do nosso podcast, a gente ir para um quadro que eu gosto de chamar ele de ping-pong. Esse ping-pong hoje ele é muito adaptado a um novo formato, né? Que o próprio mercado se sofisticou e pediu um tipo de formato de perguntas e respostas. O que a gente já está fazendo é perguntas, mas normalmente a gente está direcionando as perguntas para a Roberta. Só que algo que eu aprendi na minha vida é o seguinte: preste muita atenção no que as pessoas falam, que tanto a resposta, mas quanto a pergunta extrai muito ouro. Então a Roberta tem entregado muito ouro aqui pra gente. Só que agora chegou o momento dela também fazer algumas perguntas pra gente também, e a gente também poder colocar o nosso ponto de vista também baseado em algumas coisas. Esse ping-pong, Roberta, só pra te explicar, ele é como se fosse, literalmente, eu vou fazer uma pergunta pra você, você vai responder a pergunta e você já pode voltar com uma pergunta ou pra mim, ou pra Roberta, ou pros dois, como você preferir. Tá bem? Normalmente são perguntas de bate-pronto e que a gente é espontâneo. Tá bem? Topa? Topo, mas tô com medo. Maravilha. Minha primeira pergunta vai ser bem leve. Minha primeira pergunta é, Roberta, se você pudesse colocar alguns pilares na venda, o que você diria, o que é vendas para a Roberta? Venda para mim é uma boa experiência. Uau. Show, muito bom. Perfeito. E para você, como é que você acha uma venda que tem uma boa experiência? Foi uma boa experiência. Boa. Falando sobre experiência, eu poderia citar um termo aqui chamado neurotransmissores. Quando a gente compra um chocolate, quando a gente toca em alguma coisa, quando a gente escuta, vê, enxerga, tudo é diferente. Isso gera experiência, para mim, é impacto emocional. Conforme eu tenho uma experiência, literalmente assim, eu consigo sentir algo, que é diferente do WhatsApp, com o texto. O texto ele representa 10% do que o nosso cérebro absorve. Se eu já mando um vídeo para o cliente, já vai para 50% lá da experiência no próprio WhatsApp. Pessoalmente, são vários neurotransmissores sendo ativos ao mesmo tempo. Então, a pergunta de reflexão, de inflexão que eu deixo para quem está lá nos ouvindo é: qual experiência você pode proporcionar para o seu cliente? Então, eu acho isso muito importante. Experiência na venda vende mais. Porque as pessoas não compram produto. Elas compram transformação. Ninguém quer o produto, Roberto. Eu acredito fielmente que no final do dia as pessoas querem o resultado e a transformação que aquilo vai gerar. O chocolate, por muitas das vezes, não é sobre a caloria que ele carrega. É sobre a experiência, é sobre o gosto, é sobre o neurotransmissor que ativa. Então, eu acho que isso é muito importante, é sobre o que esse sabor, esse momento, às vezes, o momento que a gente come um chocolate, ele tem uma experiência, ele está carregado com uma situação. Quando as pessoas compram uma roupa, não é sobre a roupa. As pessoas não querem saber sobre a característica. Elas querem o conforto, elas querem o status, elas querem se sentir bem. A maioria lá das pessoas que compram roupa, elas viram isso em alguém. Elas se espelham, ó, minha mãe, minha tia, meu sobrinho, alguém usa isso. Eu também quero usar. Então, nada é sobre o produto. Então, essa sacada que você trouxe sobre a experiência é muito importante. Roberta, gestão de pessoas. O que você considera ser, assim, uma das coisas mais importantes? Assim, como gerir as pessoas bem? Ter relacionamentos com elas, né? Entender, né? Saber da vida delas e
fazer com que elas façam parte, que seja o emprego, o trabalho, seja parte da sua casa. Perfeito. Né? Que seja um complemento. Elas Perfeito. têm que fazer parte do jardim. Perfeito. Muito bom, muito bom. Sua pergunta, ou para mim, ou para Roberta, ou para os dois. Roberta, qual o desafio que você acha que a inteligência artificial vai ter para as empresas que não conhecem? Eu acredito que o maior desafio vai ser a aceitação. Porque eu vejo hoje um mercado que ainda está assim, isso é uma onda que vai passar, isso é algo que vai durar pouco tempo, assim como outras coisas que vieram. Só que hoje nós estamos vendo que a inteligência artificial, ela não é uma onda, ela é uma revolução. Assim como veio a revolução industrial, onde tudo foi trocado por máquinas, onde houve uma demissão em massa, é o que é previsto para a inteligência artificial também. Hoje no mercado nós vemos que as previsões para 2027, que é logo ali batendo na porta, é que vai sim haver uma demissão em massa daquelas pessoas que fazem trabalhos operacionais que uma máquina pode fazer. Então todas aquelas pessoas que vão fazer trabalhos repetitivos, que vão fazer trabalhos que são previsíveis, que eu posso... O que você falou de processos, que eu posso criar um processo e uma máquina consegue fazer com perfeição, ela vai fazer. Porque hoje a inteligência artificial, ela não é só inteligente e ponto. Ela está crescendo e aprendendo. A previsão é que em 2027 ela passa a inteligência humana. Então isso chega a ser bizarro. Porque até hoje nós somos os seres mais inteligentes, somos os manda-chuvas do mundo, né? Mas a previsão é que a inteligência artificial vai passar a nossa inteligência. Então, é algo que é uma esperança para o negócio, mas também é assustador quando você pensa que um robô vai ser mais inteligente do que eu. Aí vem aquelas especulações todas, mas o que nós vemos hoje é isso, que vai haver uma demissão, vai haver novos empregos, assim como antigamente, né? Houveram empregos que sumiram do mapa, né? A pessoa que datilografava lá, ela não existe mais, né? Mudou para uma pessoa que mexe no computador. E vai acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial. Ela vai acabar com muitos empregos e vai gerar outros empregos e vai obrigar as pessoas a se reinventarem. Então, o que eu digo para as empresas que não aceitam inteligência artificial é: aceitem, comecem a abraçar ela e comecem a entender que ela é de muita valia. Porque ela vai gerar lucro, ela vai gerar economia de tempo, economia de dinheiro e vai te devolver o tempo que você gasta com muita coisa que você não precisa gastar mais, como, por exemplo, o financeiro. Tirar um dia para o financeiro para analisar tudo. Talvez uma inteligência artificial pudesse te ajudar muito a fazer isso, né? Então, Roberta, já jogando a pergunta para ti novamente, como você acha que o comércio em geral e o comércio local tá vendo essa questão? Ou eles ainda estão muito dormindo com relação à inteligência artificial? O que é que você acha nesse quesito? Esse assunto ainda é muito assustador, dá medo, né? E eu acho que, a princípio, são muitas ferramentas, a velocidade é tão grande que o pequeno comércio não está conseguindo acompanhar a velocidade, né, dessa inteligência artificial. Então, eu acho que, para ter uma base, a gente tem que começar com uma coisa mais simples. Sim. Né? Começar a entender os termos da inteligência artificial, começar com aplicativos de menos complexidade, né? Mas eu acho que a gente precisa se adequar. Sim, perfeito. Perfeito, Roberta. A pergunta vamos fazer para Yuri. Yuri, eu queria saber de vocês, né, como empresa, né, aqui na região de Surubim, quais são as expectativas de vocês para o crescimento da região? Uau, ótima pergunta, Roberta. Inclusive, antes de eu vir para esse nosso podcast hoje, eu estava em uma reunião com um empresário aqui que tem um grande networking, né? Acho que citando o nome aqui, ele é bem conhecido lá na região. E uma coisa que eu estava conversando com ele, eu falei o seguinte: a gente hoje, graças a Deus, a gente chegou a empresas bem estratégicas, empresas com grandes nomes e etc. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que o comércio local, ele dá muito valor ao que o outro tá fazendo. Então, querendo ou não, olha pro lado, opa, peraí, fulano e tal tá fazendo alguma coisa boa, eu vou também. Então, a gente hoje já estamos atendendo bons clientes aqui em Surubim. Respondendo a sua pergunta, o meu plano a minha missão é colocar inteligência artificial 100% em 100% das empresas aqui em Surubim. E a gente está indo para um nível de
expansão. A gente já tá indo já estamos atendendo Toritama, Santa Cruz, Caruaru, Limoeiro, já temos uma especulação. Porém, algo me diz que a gente vai muito forte. Primeiro, dominar. O que é dominar para mim? É gerar valor. Sempre primeiro em Surubim. E eu acredito que a nossa missão é... E hoje eu tomei uma decisão de colocar em contrato. Em contrato. Algo condicional. Eu já expliquei isso para Roberto. No começo, Roberto, a gente está disposto a absorver muitos custos dessa inteligência, porque custa caro. Tem muita gente que ainda não entende ainda a profundidade dela, mas ela custa caro. Cada transição que ela faz, ela custa, e custa em dólar, que a inteligência artificial é americana. E a gente está disposto a absorver esse custo e ainda por cima colocar em contrato que se a pessoa não tiver mais resultado e menos gasto, a pessoa não paga a gente. Essa é o que a nossa empresa tem para propor para Surubim. A gente não vai jogar um jogo, tipo, a gente não tá jogando o jogo do dinheiro. A gente joga um jogo porque a gente sabe que é o impacto. Eu sempre olhei mais para modelo de negócio, que já é a minha pergunta para você, mais para modelo de negócio do que sobre produto. Porque produto é commodity. Produto o meu concorrente pode ter, mas o que ele não pode ter é uma oferta. O que ele não pode ter é uma entrega diferente. O que ele não pode ter é a garantia. Porque vender, qualquer pessoa pode vender. Inclusive coisas erradas. Agora, garantia é outra coisa. É um jogo de gente séria. Então, eu tô disposto a oferecer para Surubim aquilo que ninguém. E de verdade, pra gente causar um impacto muito grande. E assim, o objetivo é aumentar o lucro. O que nós empresários queremos? Aumentar o lucro e diminuir os gastos. É tudo que a inteligência artificial pode fazer. Porque hoje o que muitos funcionários fazem, a inteligência artificial vai fazer. Consequentemente, as empresas que contratam a gente nem gastam. Porque elas já começam a substituir e o próprio salário, porque as pessoas não fazem o cálculo, né? Mas hoje um funcionário, ele não custa 1.500, que é o salário mínimo. Ele custa o FGTS, 13º, então tem vários custos que se a gente for entrar, a gente vai falar que a inteligência artificial é mais barata e ela é melhor. O meu objetivo não é substituir as pessoas, pelo contrário. Eu tô disposto a não entrar só com a inteligência artificial, mas eu tô disposto a entrar com a minha inteligência, com a minha experiência, com a educação, para as pessoas aprenderem a utilizar a inteligência artificial para elas crescerem junto com a empresa. Porque a empresa, ela vai conseguir arcar com esse custo, porque é um custo simbólico, comparado com o ROI, que é o retorno sobre investimento. Então a gente tem uma proposta bem boa para Surubim. Vamos, se Deus quiser, e Ele quer, e a gente vai fazer por onde para chegar em 100%. Do pequeno ao grande, a gente vai criar uma solução para cada pessoa. Claro que são coisas diferentes, mas a gente vai ajudar todo mundo. E vamos para nível expansão, nível Pernambuco. Roberta, como conciliar o lado profissional e o lado pessoal, esse lado mais familiar nessa correria lá do nosso dia a dia que a gente sabe que é corrida, Roberta? Tem que ter compreensão, né, de todos que tem em casa, né, também. Porque é muito corrido, né? Tem épocas que eu tenho que deixar a minha vida pessoal realmente passar muito tempo, viagens de negócio, então tem que ter uma família compreensiva. Meu esposo, amo, né? Assim, ela é muito compreensivo nessa questão, né? E é muito bom. Eu consigo conciliar, lógico que tem horas, né, que não dá, né? Sim. Que eu tenho que abandonar realmente um pouquinho o profissional para estar no pessoal, como tem em épocas necessárias que eu deixo o pessoal e dou mais foco no profissional. É tudo questão de tempo e questão de programação, de planograma, de tudo. Mas tudo com ajuste, com amor e com carinho dá certo. Perfeito. Roberta, o que é que você poderia deixar de recado para um empreendedor que está começando nessa era de inteligência artificial? O que é que ele tem que começar sabendo? O que é que ele pode iniciar uma empresa? O que é que ele precisa saber sobre inteligência artificial? Você diz para iniciar uma empresa sobre inteligência artificial ou não, qualquer empresa? Qualquer empresa. Assim, eu vou abrir um negócio, o que é que eu preciso saber sobre inteligência artificial? Principalmente que o negócio ele sempre vai depender de pessoas, isso é fato. Sempre vamos ter pessoas ali na parte do processo de gestão, mas que, principalmente quem começa, geralmente a pessoa não começa com tantos recursos, com tanto capital. Então, eu digo para essa pessoa, em específico, que ela busque
o auxílio de inteligência artificial, porque para fazer marketing, para fazer vendas, para fazer muita coisa que vai otimizar o financeiro, que às vezes teria que contratar uma pessoa, contratar um serviço, mas que se a pessoa tiver um jogo de cintura, ela consegue conciliar ali e economizar muito. Então, digamos que um salário que eu iria pagar para uma pessoa, que ela não necessariamente seria capacitada, eu posso pagar por uma ferramenta de inteligência artificial que vai me ajudar muito. Então, o principal ponto para uma pessoa que está começando um negócio agora, que é ter auxílio da inteligência artificial, é isso. É buscar aplicativos, softwares específicos que ajude ela a direcionar o processo da empresa sem necessariamente precisar contratar muitas pessoas. Porque hoje, para construir um legado, construir um processo grande, uma empresa grande, a gente sabe que precisa muito de investimento. E eu acredito que a inteligência artificial vem baratear. Apesar das pessoas terem medo do custo, de quanto vai ser, como vai ser, tem muita coisa que vai baratear o processo. Hoje é muito mais fácil fazer um post, um conteúdo dentro do Instagram do que antigamente. Eu tava me lembrando um dia desse. Antigamente, meu Deus, para fazer um vídeo, para fazer uma legenda, era um tempão. Hoje nós temos agentes que podem fazer isso por nós. Agente que eu falo, agente de inteligência artificial treinado para desenvolver isso. E um ponto importante, que eu só vou deixar esse último conselho aqui, é uma filosofia chamada de IA First. IA em primeiro. Quando você for pensar em qualquer coisa, eu preciso contratar tal pessoa. O pensamento é, será que uma inteligência artificial já não poderia estar fazendo isso? Por que que a inteligência artificial é diferente? Porque ela é escalável. Inteligência artificial, ela não tem folga, ela não tem férias, ela não descansa, ela não fica doente, ela não age menos, a energia dela não vai se esgotando. Então, querendo ou não, a gente vive hoje no mundo capitalista. E no capitalismo, a gente não perdoa a ineficiência. Então, o ser humano, ele tem horário comercial. E não é sobre... Então, para tudo como que a IA pode fazer isso? E como que a IA ela pode fazer mais, melhor e mais barato? Então, IA first. Antes de mais nada, pensou em qualquer coisa, comece a pensar, será que a inteligência artificial já não faz isso? Ou, pessoas como eu, que tem conhecimento em programação e etc., a gente pode, Yuri, eu tive uma ideia. Será que é possível você quer IA? Chame a gente. A gente desenvolve tanta solução do zero que é possível. Então aquilo, tudo que é mapeado num fluxo e num processo, dá para automatizar. Às vezes, numa conversa, você consegue abrir a mente e entender, poxa, eu não sabia que a IA faria isso. Né? Porque às vezes uma pessoa tá tão legal e tão perdida que ela não consegue entender. E às vezes com a conversa ela dá esse start. E Roberta, já trazendo aí a última pergunta para você, já para trazer essa questão de que nós percebemos que tem muita gente que assiste a gente, nosso podcast aqui, e quer empreender, tá empreendendo, tá começando, tem pessoas de diversas fases. Quais são os conselhos que a Roberta do passado, se ela tivesse recebido dentro do processo de empreender e de empresas e tudo mais, ela teria sido até mais bem sucedida? Pérolas que você aprendeu durante o caminho, que só a experiência trouxe de fato, às vezes a dor foi forjada ali, que você pode passar para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Primeiro, acreditar, né, no que você tem de propósito. Perfeito. Né? Às vezes, o que é bom para uma pessoa não é bom para outra. Perfeito. Né? Então, você analisar o ponto que você vai colocar, se o tipo de negócio está conveniente com aquela localização, se o pessoal vai ter mercado para o seu trabalho. Porque às vezes posso ver uma empresa, que empresa legal, vou colocar lá. Mas será que na minha região tem mercado para isso? Aceitação. Né? Então, tem que analisar o mercado. Perfeito. Né? Tem que fazer todo o procedimento certinho, né? E ter garra. O princípio é não desistir. Perfeito. Não desista, acredite que dá certo. Controle com carinho, com paciência, dá certo. Você falou 2 pontos importantes, né? Estudar o mercado ali e ver o que de fato dá certo. Porque quando a gente começa a empreender, aquele sonho, aquela coisa dourada, linda. Nossa, me apaixonei por esse ramo, vou abrir uma empresa e vai ser fantástico, vou estourar de vendas. Mas, na realidade, não é bem assim, né? Principalmente quando a pessoa não faz esse estudo que você falou, que você bem falou, que já tem experiência e propriedade para falar disso, né? E não desistir, porque empreendedor é isso, né? Todo mês começa uma nova meta, um novo faturamento, zera tudo de novo e bola para frente. Tem conhecimento dos custos, né? Sim.
de tudo da Perfeito. empresa, né? Você ter conhecimento de cada processo da empresa para você Perfeito. estar sempre em melhoria contínua, porque nunca tá bom, nunca tá certo. A gente sempre tem algo a melhorar e tem algo a inovar, Perfeito. né? Sempre. Então, chegou no ponto, foca no Perfeito. próximo. Perfeito. E Roberta, quero desde já lhe agradecer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pelo seu repertório que foi compartilhado aqui. Gostaria, assim, de, literalmente, se você quiser, fique agora sua última mensagem, quiser falar o arroba das suas empresas, falar o seu próprio arroba para quem te acompanhar, porque isso aqui, gente, se deixar, a gente com certeza ficaria falando assim, porque é muito bom mesmo. A gente tá lá nessa frequência, poder compartilhar, dá para ver por que que os seus negócios, eles evoluem, eles crescem, e todos os negócios têm dificuldades, mas eu acho que a cabeça do dono, a mentalidade do dono é muito importante. Sim. Então, Roberto, desde já agradeço. Suas últimas palavras. Fique à vontade, quiser falar pro Eu pessoal. primeiro quero agradecer a vocês, né? Meu primeiro podcast, não sou muito de falar, estava com certo receio, mas foi bem tranquilo, né? E peraí, eu quero presentear vocês. Muito Podia ter um papo obrigada. gostoso desse chocolate, né? Minha gente, A nova linha Lacreme. pra somos limpar. suspeitos para falar, né? Cacau Show é Cacau Show, delicioso. Muito obrigada, tá? Muito obrigado. Ai, eu queria agradecer, né, e a todos os ouvintes que tiveram aqui esse tempinho me ouvindo, minhas poucas palavras, e agradecer, né, meu arroba das lojas, vou citar aqui, é Girassol_Surubim, One Stores Marisol Surubim, é loja Cacau Show _PE, Areluz e Loop Surubim, Conterrâneo Modas e George Cama, Mesa e Banho. Show, maravilha. É só isso tudo, gente. Realmente ela é multifacetada. E é uma honra ter você aqui, Roberta, novamente. E é aquela máxima. O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Até o próximo. Obrigada. Show.